Ok, boa noite então a todos, sejam muito bem-vindos. Vocês são uma turma muito comportada, silenciosos. Parabéns. Então, sejam bem-vindos aqueles que estão aqui presencialmente, sejam bem-vindos aqueles que estão acompanhando a nossa aula de casa. E eu gostaria de convidar vocês para nós orarmos nesse momento, entregarmos o nosso tempo de estudo a Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra, de estudarmos uma carta tão importante como 1 aos Coríntios. Nos ajuda, Senhor, a manter a nossa mente atenta depois de um dia de trabalho. Muitos estão cansados ou, enfim, distraídos por algum motivo, mas nos ajuda a manter o foco agora e também que nós tenhamos um coração aberto para que a Tua palavra possa nos tocar, nos transformar. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje é a nossa quarta aula. Nós estamos hoje exatamente na metade do nosso curso, porque ele é um curso de 7 aulas. Então, hoje é a aula do meio. E eu já aproveito para lembrar vocês que na próxima segunda-feira nós não teremos aula, porque é dia 1º de maio, dia do trabalho, e nós temos esse paradoxo, né? É o dia do trabalho que ninguém trabalha. Se eu não me engano, acho que tem 2 feriados ou 3 feriados que não abre, né? Natal, Ano Novo e 1º de maio. Então, para ver como realmente é uma data bem especial. Mas segunda-feira que vem, então, vocês estão todos de folga, né? Aproveitem para descansar. E aí nós retomamos, então, no dia 8 de maio. Nós vamos hoje estudar 1 Coríntios capítulo 4. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. E, antes de mais nada, nós vamos fazer uma pequena bagunça agora. Eu vou pedir para você formar um grupo. Pode ser uma dupla, um trio ou um quarteto. Pode se juntar aí com outras pessoas, mudar a cadeira de lugar se quiserem. Isso aí, isso aí. Vamos fazer um grupinho. Quem estiver em grupo também em algum outro lugar, forma aí um grupinho também onde você está. E daqui a pouquinho a gente vai fazer uma interação, tá bom? Então, interação. Vamos lembrar aqui, vamos contextualizar o capítulo 4 de 1 Coríntios. Vamos nos lembrar que qual era o objetivo de Paulo. 1 Coríntios 1:10 traz o versículo-chave da carta. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, qual era o objetivo de Paulo com 1 Coríntios? Era restaurar a unidade da igreja. A igreja ela estava dividida, e ela estava dividida por várias razões. Mas uma das razões era que os coríntios eles viam Paulo e Apolo como líderes, por assim dizer, de escolas filosóficas diferentes. E eles então se comportavam como os discípulos dos sofistas. Então nós vimos que os sofistas eles eram mestres, eles eram uma espécie de filósofo, só que eles davam uma ênfase muito grande na retórica, na eloquência, no discurso, na capacidade de você convencer as pessoas através de um discurso bem elaborado. Os sofistas, eles eram grandes oradores e eles impressionavam muito as pessoas. A sociedade greco-romana
ela era muito ligada, né, nesses retóricos, nesses sofistas. Tanto é que se um grande orador fosse para uma cidade, ele juntava multidões, né? As pessoas se reuniram para ouvir um discurso bem elaborado. E os coríntios, então, eles viam Paulo e Apolo como se eles fossem sofistas de escolas diferentes. E eles se comportavam do mesmo jeito que os discípulos dos sofistas se comportavam. E aí, Paulo, no capítulo 3, de 1 a 4, que nós vimos na semana passada, ele faz essa queixa aqui. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então imagina as pessoas brigando, discutindo pelo seu mestre favorito. E esse é, então, o contexto do capítulo 4. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo ele usa duas metáforas para descrever o ministério dele e de Apolo. E quando ele usa essas metáforas, né, vocês se lembram, o argumento dele é um argumento que procura mostrar que ele e Apolo são colegas, são colaboradores de Deus. Então ele usa a metáfora da plantação, capítulo 3, de 1 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos, e assim por diante. E ele usa depois a metáfora da construção, capítulo 3, de 10 a 17, em que ele fala da construção do templo, de usar material nobre, ouro, prata, pedras preciosas, ou material combustível, material ruim, madeira, feno, palha, etc. Eu não vou repetir porque a gente falou sobre isso na semana passada, mas de qualquer maneira, ele e Apolo são dois obreiros, são dois trabalhadores dessa obra, dessa construção. E o dono da obra é Deus. Então, ele sempre se colocando junto com Apolo numa situação de ser servo, de humildade, de se colocar os dois não como celebridades, mas como servos. E Deus como sendo o dono da obra. No capítulo 4, Paulo ele vai usar uma terceira metáfora, que é a metáfora da casa ou da família. Então, é a terceira metáfora que ele está usando depois de falar da plantação, depois de falar do templo. E o que ele vai dizer nessa metáfora, nós já vamos ler, é que ele e Apolo são apenas escravos, administradores de uma casa. Quando eu falo de casa aqui, eu estou pensando numa família, né? Quando eu falo de casa, eu estou pensando no pai, na mãe, nos filhos e, no caso aqui da cultura greco-romana, dos escravos. Então, o que ele vai dizer agora, no início do capítulo 4, é que ele e Apolo são escravos que administram uma casa. E Cristo é o Senhor e o pater familias. Quem é o pater familias? Na cultura greco-romana, o pater familias era o pai da família. Era aquele que tinha uma autoridade absoluta. Então, o que Paulo está dizendo aqui é isso, que eles não são os pais, no sentido de terem o poder, terem o domínio, eles são apenas servos e encarregados. Então, gostaria de ler com vocês, a princípio aqui,
A gente vai ler capítulo 4. Eu vou ler até o versículo 7, ainda que eu vou enfatizar aqui no começo os versículos 1 e 2, mas vamos ler até o versículo 7, que é onde ele usa essa metáfora da casa ou da família. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Então, essa é a primeira. Releia aqui os versículos 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele e Apolo devem ser vistos pela igreja como servos, como escravos, e não como celebridades. Os sofistas, eles eram vistos como celebridades. Como eu falei para vocês, quando chegava um grande orador numa cidade como Corinto, Atenas ou qualquer cidade do Império Romano, multidões se reuniam para assistirem aquele grande orador. E o que Paulo está dizendo é que ele e Apolo não são senhores, eles são empregados, eles são serviçais. Então, mais uma vez, ele procura desmistificar a si e a Apolo. Ele procura tirar esses líderes do pedestal da igreja. Lá no capítulo 3, versículo 5, ele pergunta: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Nós somos apenas servos, serviçais. Estamos aqui para servir. A palavra servo, acho que é na segunda vez que aperta que ela muda. A palavra servo aqui, ela significa auxiliar, ajudante, alguém que serve outro. E a palavra que Paulo usa para encarregado é um termo que se usava para o escravo responsável por administrar a casa. Na cultura greco-romana, um homem de posses, né, um homem que tinha uma certa riqueza, ele tinha escravos na casa e ele designava um escravo para ser o administrador da casa. O que seria assim o mordomo nos dias atuais, ou uma governanta. Ele designava um escravo para ser esse encarregado. E é isso que Paulo está dizendo. Nós somos esses encarregados. O servo, o termo servo, enfatiza o aspecto humilde da função e da subordinação.
Então, nós estamos debaixo da autoridade de Cristo para servir vocês. E o termo encarregado, ele enfatiza a responsabilidade, porque esse escravo, ele recebia a incumbência de cuidar da casa. Então, por exemplo, ele tinha que cuidar para que a despensa tivesse comida suficiente para alimentar os membros da casa, ele tinha que cuidar para que os demais empregados da casa estivessem realizando as suas funções. Às vezes ele era responsável por ensinar as crianças da casa ou para providenciar que alguém ensinasse as crianças da casa e assim por diante. É muito interessante a escravidão, né? Eu falei um pouquinho sobre isso na primeira aula. É, os escravos do Império Romano, eles eram pessoas que tinham sido vencidas numa guerra, habitantes de uma cidade que tinham sido vencidos numa guerra, e essas pessoas elas eram levadas então pelos romanos e vendidas. Uma coisa que evidentemente é errada, né? Uma coisa que nós como cristãos não concordamos, mas essa era a cultura da época. E Paulo e os primeiros cristãos, eles não se levantaram abertamente contra a escravidão, mas é muito interessante que a gente já tem no Novo Testamento as sementes que foram depois, com o tempo, germinando, por assim dizer. E muito interessante que no século XIX, os principais responsáveis pela abolição da escravidão no mundo foram cristãos. Foram pessoas que tinham um compromisso com Jesus. Mas, fechando parênteses, os escravos no primeiro século, eles podiam ter as mais diversas profissões. Então, você tinha escravos que eram médicos, você tinha escravos que eram filósofos, você tinha escravos que eram grandes artistas. E então eram pessoas capacitadas, que muitas vezes assumiam essa função na sociedade. E a grande maioria da sociedade romana era composta por escravos. E Paulo se coloca, então, ele usa essa metáfora, ele e Apolo, como sendo servos e encarregados. E Paulo diz, então, que eles são servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que significa os mistérios de Deus? O Evangelho é esse mistério. Por quê? A palavra mistério significa segredo, algo que estava oculto e que agora foi revelado. Esse é o sentido da palavra mistério. E de que mistério Paulo está falando? O mistério do Evangelho. Porque ninguém imaginava um Messias crucificado. Ninguém podia ter a menor ideia de que Deus fosse fazer algo assim, de que Deus salvaria a humanidade por meio do Messias, por meio da morte do Messias. Então, o Evangelho é esse mistério. E Paulo fala de dois mistérios nas suas cartas. O primeiro deles é Cristo crucificado, que nós vimos aqui no capítulo 2, versículos de 7 a 10. Até vamos reler esse texto aqui. 1 Coríntios 2, de 7 a 10. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então, realmente, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente sequer imaginou que Deus fosse nos dar um Messias crucificado. E o segundo mistério, Paulo menciona lá em Efésios, se você quiser abrir Efésios capítulo 3, de 1 a 6. O segundo mistério é esse, Efésios 3, 1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi revelado, que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas da promessa em Cristo Jesus. Então, o segundo mistério é que Deus tornaria os gentios, tornaria os não-judeus co-herdeiros das mesmas promessas que Israel. Como nós vimos ontem na mensagem falando sobre Cornélio, o evangelho ele foi até os confins da terra e Deus derrubou as barreiras então que existiam entre judeus e gentios, e agora eles formam um só corpo. Isso era outra coisa que os judeus, principalmente os judeus, jamais imaginaram que pudesse acontecer, que eles pudessem formar uma única nação, a gente pode dizer, com os gentios. E é possível, voltando para 1 Coríntios 4, Paulo usa a palavra mistérios no versículo 1. É possível que Paulo tenha esses dois mistérios ao usar o plural. Ou pode ser que ele tenha usado a palavra no plural e estivesse se referindo ao evangelho. Isso não é tão importante assim, mas mistério é aquilo que estava oculto e que agora foi revelado. São surpresas, né, que Deus fez. Dar um Messias crucificado, tornar judeus e gentios uma só nação, como diz lá 1 Pedro 2:9. O que se requer desses servos é que eles sejam fiéis. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Então a questão aqui não é quem é o melhor. Uma das características dos discípulos dos sofistas é que, como nós vimos também na aula passada, eles ficavam brigando, tentando argumentar que o seu mestre era o melhor mestre. E eles desprezavam o outro mestre. E aí começavam as brigas. Como nós vimos, às vezes as brigas no tapa mesmo. Um exaltando o seu mestre, desprezando o mestre do outro. E Paulo está dizendo, a questão não é quem é o melhor orador, se sou eu, se é Apolo. A questão não é quais os resultados, quem tem mais seguidores, quem tem mais seguidores no Facebook, quem tem mais seguidores no Instagram. Porque Deus é quem dá o crescimento. Capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que é importante, então?
E a resposta de Paulo: o importante é a fidelidade ou a confiabilidade dos encarregados. Então, o que Deus procura em Paulo, procura em Apolo, procura em mim, procura em você, e que Paulo quer então que os coríntios entendam que a grande preocupação dele, que o grande alvo deles, era ser fiel a Deus, era agradar a Deus. E Paulo fala aqui então sobre o julgamento humano, versículos 3 e 4. Ele diz: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Por que será que Paulo está dizendo essas coisas, né? E a resposta é porque os coríntios, eles eram extremamente críticos. Eles eram extremamente julgadores. Então, quando Paulo falava na igreja, aqueles que eram simpatizantes de Apolo iam dizer: ah, tu vê, Paulo não fala tão bem quanto Apolo. Paulo não tem aquela eloquência, né? E Apolo, ele era conhecido como alguém eloquente. Em Atos, ele é chamado de um homem eloquente. Paulo, a gente já sabe ali por 2 Coríntios, ele mesmo fala, né, que ele não era um grande orador. Então, imagine Paulo falando e os coríntios sentando a lenha, né, os partidários de Apolo, pelo menos, criticando Paulo. E vice-versa, né? Quando Apolo falava na igreja, os de Paulo, né, reclamavam, falavam mal, diziam que Paulo era melhor. Paulo, ele não é contra avaliações e autoavaliações, né? Ele o texto pode dar uma primeira impressão errada, porque ele diz: olha, pouco me importa ser julgado por vocês, nem eu julgo a mim mesmo. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é que nós não podemos avaliar o trabalho de uma pessoa ou o nosso próprio trabalho. O que ele rejeita aqui é a avaliação precipitada e equivocada dos coríntios, baseada em critérios distorcidos. Então, ele está rejeitando a forma como os coríntios julgavam as coisas. Eles julgavam Paulo e Apolo como sofistas, se eles eram eloquentes, se eles tinham muitos discípulos, se eles estavam enriquecendo. Porque um grande sofista, um grande orador, ele era um homem, ele era uma celebridade. Ele buscava os seus alunos entre os filhos da elite. Ele cobrava caro pelas suas aulas. Ele se vestia muito bem. Ele era realmente uma pessoa considerado uma celebridade naquela cultura. E era assim que eles viam, os coríntios viam Paulo e Apolo. Então, os critérios que eles usavam para julgar os seus líderes eram critérios humanos, eram critérios carnais. E é isso que Paulo está rejeitando aqui. Esse tipo de julgamento, esses critérios carnais. E é muito interessante que Paulo fala que ele também não se avaliava de modo definitivo. Ele diz no versículo 4: embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. O que Paulo está condenando aqui nesse texto é o julgamento
implacável e definitivo, porque só o Senhor do encarregado é que pode fazer esse julgamento. O que ele está dizendo aqui é que a nossa avaliação humana uns dos outros, ela sempre será falha e enganosa, e frequentemente injusta e desencorajadora. Então, o que Paulo está criticando aqui é a mania que os coríntios tinham, e quem dera só os coríntios tivessem, mas a mania que nós, seres humanos, temos de julgar as pessoas, de rotular as pessoas, de nos precipitarmos na hora de avaliar alguém. E nós podemos ser pessoas muito críticas, nós podemos ser pessoas muito impiedosas, alguns se tornam até tóxicos, porque dizem coisas para o outro com o objetivo de humilhar, com o objetivo de ferir, machucar, desencorajar e assim por diante. O David Garland é um comentarista de 1 Coríntios, ele tem um comentário de 1 Coríntios, e ele diz o seguinte: o julgamento de Deus é o único que conta e o único com o qual deveríamos nos preocupar. Os cristãos deveriam evitar o desespero de presumir seu fracasso ou pressupor seu total sucesso por antecipação. Ele diz aqui uma coisa muito legal, porque às vezes a gente tem a tendência de olhar para a nossa vida, olhar para a nossa vida espiritual, e alguns de nós podem dizer assim: ah, eu sou um fracasso, eu como cristão sou um desastre, eu como cristão não fiz nada para Deus, eu como cristão, quando eu chegar no céu, não vou ganhar recompensa nenhuma, eu sou uma droga de cristão. A gente pode ter essa tendência de ser negativo demais. Outros, curiosamente, têm a tendência de ser positivos demais, né? E eles acham que são o gás da coca, a última bolacha do pacote, né? É, mas eu sou o cara, eu sei fazer as coisas, eu faço isso bem, eu faço aquilo bem, olha quantas coisas eu já fiz para Deus e assim por diante. E o que David Garland está dizendo aqui, e com razão, é que aqueles de nós que são muito duros consigo mesmos, talvez a gente não devesse ser assim. Os cristãos deveriam evitar o desespero de presumir seu fracasso. E aqueles de nós que se acham bons demais também deveriam tomar cuidado. Eles não deveriam pressupor seu total sucesso por antecipação. O fato é que realmente só existe uma pessoa que um dia irá nos julgar com perfeição. Versículo 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, o que Paulo está dizendo? Que nós não podemos julgar as intenções nem o sucesso do ministério de alguém. Nós não temos como ler o coração das pessoas. Nós não podemos julgar o coração. E nós não podemos julgar o sucesso do ministério.
talvez a gente olhe para uma igreja e, e diga assim, aquela igreja lá é uma igreja fraca, né? Tem só tantas pessoas, é um ministério fraco. Bom, essa é a nossa maneira de ver. A gente olha o exterior, mas talvez Deus olhe para aquela igreja, Deus olhe para aqueles líderes daquela igreja e ele diga: esses líderes, essas pessoas, elas me agradam. É um grupo pequeno, mas essas pessoas estão fazendo a minha vontade. E às vezes a gente vê uma igreja, vê um ministério que tem uma estrutura grande, que tem grandes pregadores, e a gente fica impressionado, a gente diz: nossa, essa igreja é uma igreja de sucesso. Mas será que é mesmo? Nós não temos como avaliar. E nós temos que nos guardar desse tipo de julgamento. Cristo trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. O que está oculto nas trevas? São as nossas intenções, são as nossas motivações. E somente Deus sonda os nossos corações. Nesses textos aí do Salmo 139, tá meio escuro aqui as minhas anotações, eu tenho que olhar, em alguns slides eu vou ter que olhar aqui. Salmo 139, Jeremias 17:10, Romanos 8:27, são textos que descrevem Deus como aquele que sonda os corações. Deus, ele conhece o nosso coração melhor do que a gente mesmo. Tem coisas que a gente não sabe sobre a gente, mas Deus sabe. E Ele conhece as nossas motivações. Então, somente Cristo julgará no dia do julgamento com absoluta perfeição. Nós devemos, então, ser cuidadosos nas nossas avaliações. Tem esses dois textos que eu gostaria de olhar com vocês. Deixa marcado 1 Coríntios capítulo 4, coloca aí um marcadorzinho de página. E vamos olhar Mateus capítulo 7, de 1 a 4. Mateus 7, de 1 a 4. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Podemos incluir o versículo 5 também. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E esse texto é muito interessante, ele tem tudo a ver com 1 Coríntios 4, 5. Porque ele justamente critica essa facilidade que a gente tem de tirar conclusões, de avaliar e de criticar os outros, e a gente não faz o mesmo com a gente mesmo. Por isso que Jesus diz: por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e você não repara na viga que está no seu próprio olho? E é interessante, né, que a gente enxerga o cisco, que é uma coisa bem pequenininha, né? A gente olha assim, né? Eu, por exemplo, estou olhando para vocês aqui, eu estou vendo os ciscos de vocês, né? Mesmo tendo essa distância aqui. Mas eu tenho uma viga no meu olho. Uma viga é um negócio enorme. E Jesus ele está usando uma hipérbole aqui, né? Um exagero. Só que a viga a gente não enxerga. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: não se preocupa com os pecados dos outros, se preocupa com os teus pecados. E isso tem a ver, então, com 1 Coríntios 4, 5.
Não estou com isso querendo dizer, né? Tem outros textos que falam que se alguém for surpreendido em alguma falta, nós que somos espirituais, né? Vocês que são espirituais devem repreendê-lo. Se o teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele. Depois, no capítulo 5, na próxima aula, a gente vai ver que Paulo vai lidar com o pecado de imoralidade que havia na igreja de Corinto. Então, ninguém está dizendo aqui que nós não devemos ver que alguém errou e que nós não devemos confrontar a pessoa. Nós devemos, claro, né, confrontar as pessoas, repreender as pessoas. Existe lugar para isso, mas o que Jesus está combatendo aqui, e Paulo em 1 Coríntios 4, 5, é essa facilidade que a gente tem em ser crítico, em julgar, em logo rotular, e a gente é implacável com o outro e a gente não tem o mesmo cuidado, o mesmo zelo conosco mesmos. E Romanos 14, de 10 a 13. Romanos 14, de 10 a 13. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, 1 Coríntios 4, 1 e 2, né, Paulo diz que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus, e se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O servo, o encarregado, ele presta contas ao seu Senhor. E um dia nós iremos comparecer perante Deus e vamos prestar contas da nossa vida. Não será um julgamento para salvação, porque, como nós vimos, nós já fomos justificados, mas será um julgamento das nossas obras. Como nós vimos, 1 Coríntios capítulo 3, alguns de nós estão construindo, ou, para colocar de uma outra maneira, em alguns momentos a gente constrói com ouro, prata e pedras preciosas, alguns momentos a gente constrói com palha, feno, madeira, e um dia as nossas obras serão provadas, como diz lá 1 Coríntios 3. Então, nós podemos avaliar ações, tanto das pessoas quanto nossas, né? Nós devemos, por exemplo, condenar a mentira, a imoralidade, a desonestidade. Existem coisas, existem pecados que são óbvios, que são visíveis, tanto na nossa vida quanto na vida de outros, e vai haver ocasiões em que nós vamos ter que lidar com isso, confrontar pessoas, mas nós não temos como avaliar as intenções. E no reino de Deus é perigoso nós avaliarmos números, como no exemplo que eu dei daquela igrejinha pequena e daquela igreja grande. Qual igreja é um sucesso? A gente não tem como avaliar isso, né? A gente não tem como ver o que está acontecendo no coração das pessoas. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós não devemos ser precipitados e não devemos ser precipitados ou implacáveis quando nós avaliamos alguém. O que é uma pessoa implacável? O que é ser implacável? É quando a gente julga, quando a gente passa um veredito sobre alguém sem misericórdia. Fulano é isso, você é isso, né? E não vou te dar uma chance
e eu sou duro demais, e não estou disposto a ouvir ou a olhar a situação com compaixão, de uma perspectiva realmente amorosa, ou porque eu estou com raiva, ou porque eu estou com inveja, ou porque eu estou competindo com você, ou porque eu sou arrogante, então eu sou implacável no meu julgamento. 1 Coríntios 4:5, então, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, é Cristo quem vai revelar a qualidade do nosso serviço. Pegando ali a metáfora do capítulo 3, alguns estão construindo com material nobre, outros com material inflamável, e existem as ações realizadas com motivações erradas. Às vezes a gente faz coisas para Deus, coisas muito espirituais. Eu posso estar aqui dando um estudo para vocês na celebração domingo e posso estar cheio de orgulho. Posso estar aqui pregando e lá no meu coração eu posso estar dizendo, nossa, como eu sou bom, nossa, eu sou o melhor pregador de Caxias do Sul, sei lá, uma coisa assim, né? Às vezes por necessidade de autoafirmação, né? Sei lá, estou com a minha estima baixa lá, estou com umas coisas mal resolvidas, e aí o que que eu faço? Eu venho aqui pregar, porque quando eu prego eu sou importante. Competição. É, eu posso vir aqui pregar para vocês, né, para mostrar que eu sou melhor que esse, ou melhor que aquele, ou com a intenção de cobrar uma contrapartida, né? Às vezes alguém faz algo para outro, não gratuitamente, não assim, eu vou fazer por amor, eu vou fazer por generosidade. Às vezes, eu vou fazer o bem para aquela pessoa, porque aí aquela pessoa fica com uma dívida comigo. Que aí quando eu precisar dela, ela vai se sentir constrangida, né? Ou por interesse e assim por diante. Então, o que acontece é que ações que, do ponto de vista humano, foram louváveis, foram heróicas ou excelentes, elas poderão ter sido contaminadas e estragadas por motivações erradas. As motivações erradas poderão tornar essas nossas ações como madeira feno ou palha, e essas coisas todas serão queimadas no dia do julgamento. A questão, portanto, não é o julgamento das ações claramente reprováveis, mas de ações aparentemente louváveis, porém realizadas a partir de motivos espúrios. Então, em resumo, o que Paulo está dizendo aqui é que as nossas motivações são tão importantes quanto as nossas ações. E a gente já pode começar a pensar aqui numa aplicação. Por que que eu sirvo a Deus? Por que que eu faço as coisas que eu faço da igreja? Porque as minhas motivações, elas são importantes. Vou pular esse próximo slide aqui, vou para esse aqui. Nessa ocasião, Paulo usa essa expressão, nessa ocasião, então ele está falando do dia do julgamento. Cada um significa que o julgamento será individual. Cada um de nós, nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, todos nós iremos
comparecer perante o tribunal de Cristo. Opa, fomos rápidos demais. Deixa eu voltar aqui. Mais um. Tem que apontar para cá, né? É o ideal é que esse computador tivesse aqui, mas semana que vem vamos ver se a gente consegue, na próxima aula, botar ele para cá. Ok, esse foi o que a gente acabou de ver. Acho que eu vou pedir para tu trocar para mim, Arthur. Cada um receberá de Deus a sua aprovação. Interessante que a salvação pela graça, por meio da fé, ela não exclui o esforço para fazermos a vontade de Deus e sermos aprovados por Ele. Nós somos salvos não pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela fé. E essa salvação gratuita e essa salvação que é segura, né? Eu creio que o cristão ele não pode perder a salvação. Ele está seguro, ele é justificado. Isso não nos desmotiva para fazer a vontade de Deus. Muito pelo contrário, é a segurança da salvação pela graça que provê a motivação certa para servirmos a Deus e nos esforçarmos para sermos fiéis. Porque a gente serve a Cristo não para conquistar a salvação. Primeiro, porque a gente não conseguiria. E segundo, porque não é isso. A gente serve a Cristo por gratidão, a gente serve a Cristo por amor. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, o amor de Cristo nos constrange. No sentido de que eu me sinto tão amado, eu me sinto movido por esse amor. Esse amor, ele me toca profundamente, ele me constrange porque eu me sinto tão amado, que eu, naturalmente, a minha resposta a Deus, a Cristo, é que eu também quero amar. Eu fui contagiado por esse amor me constrange. Pode colocar, por favor, o próximo slide. Tem um teólogo chamado Donald Carson, e ele faz um comentário muito legal sobre esse versículo. Ele diz assim: talvez a característica mais marcante deste parágrafo é como ele termina. Tendo o dia do julgamento final em vista, esperaríamos que Paulo dissesse: neste dia cada um receberá a sua repreensão de Deus. Mas em vez disso, ele diz: nesse dia cada um receberá a sua aprovação de Deus. Porque quando a gente pensa em dia do julgamento, a gente sempre pensa que vai ser uma coisa, vai ser um desastre completo, né? Eu vou chegar na presença de Deus, nós vamos estar numa sala bem grande e uma tela enorme. E aí vai passar a nossa vida lá na frente de tudo, nós vamos passar uma vergonha cósmica. Uma vergonha cósmica. O universo todo vai ver o desastre que foi a nossa vida. Mas esse texto está dizendo alguma coisa diferente, não é bem isso, né? Eu não sei como é que vai ser o dia do julgamento. Realmente eu não sei, a gente está tendo aqui alguns flashes. Mas olha o que o Carson diz. Pode colocar o próximo, por favor. Que maravilhoso! O Rei do Universo, o soberano que tem suportado nossa rebeldia infindável, que nos alcançou tendo como preço a morte de seu próprio Filho, culmina a nossa redenção nos elogiando. Ele é um Pai sábio, que sabe como encorajar até mesmo os esforços
mais frágeis de seus filhos. Esta maneira de concluir este parágrafo nos mostra que, neste caso, pelo menos, Deus é menos duro em seu julgamento do que os juízes autonomeados na igreja de Corinto. Porque o versículo termina dizendo: nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. A sua aprovação. Então não vai ser um dia de passar vergonha, mas de alguma maneira vai ser um dia que Deus vai nos honrar de alguma forma. Eu não ouso dizer como vai ser, mas eu acho que vai ser mais legal do que a gente imaginava, né? Cada um receberá a sua aprovação. Então vale a pena a gente servir a Cristo. O próximo, por favor. Muito bem. Então agora pegue as suas anotações e escreva 3 lições de tudo aquilo que a gente falou nessa noite. Pense em 3 lições que você pode tirar para a sua vida e para o seu ministério. Escreva no papel. O pessoal que está em casa pode fazer isso também. Quem está sozinho não vai poder compartilhar, mas quem estiver com alguém aí em casa pode fazer. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês escreverem 3 lições. 10, pelo menos. 5 minutinhos, então. Dá 5 minutinhos para vocês. Pensem e escrevam. E nós vamos agora para a segunda parte da nossa aula. Versículos de 8 a 13. Então, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 4, de 8 a 13, que diz o seguinte: vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são desprezados, vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Texto difícil esse, né? Um texto pesado. E por que Paulo está usando essas palavras? Os coríntios, eles precisavam entender qual era a função de Paulo e Apolo e qual era a natureza do ministério deles. Que tipo de ministério, que tipo de serviço, que tipo de vida eles tinham. E o que Paulo faz aqui ele contrasta aquilo que os coríntios buscavam na sabedoria humana com aquilo que ele e os demais apóstolos vivenciavam ao refletirem em suas vidas a sabedoria de Deus no Messias crucificado. Então ele compara o estilo de vida dos sofistas que os coríntios se encantavam, amavam e queriam,
com o estilo de vida dos apóstolos. Então, como nós vimos, os apóstolos, eles não eram celebridades, eles eram servos. Enquanto os coríntios queriam ser ricos e reis, conforme algumas filosofias da época, Paulo e os demais apóstolos viviam um estilo de vida cruciforme. O que é uma coisa cruciforme? É algo em forma de cruz. Um estilo de vida cruciforme é um estilo de vida sacrificial, um estilo de vida em que a gente serve as pessoas. Esse era o estilo de vida dos apóstolos. Troca para mim, Arthur, por favor. Os apóstolos buscavam seguir o exemplo de Jesus, caracterizado pelo amor e pelo serviço. Então, o que o Evangelho faz? Ele produz humildade e autossacrifício, ao contrário da sabedoria dos sofistas que buscavam glória e conforto pessoal. Então, como eu já comentei com vocês, o sofista, ele era um artista, ele era um orador, ele era uma pessoa que buscava honra, que buscava fama, que buscava riqueza, que buscava se tornar realmente uma celebridade. E eles eram isso. Mas não é esse o caminho do Evangelho. Não era isso que Paulo queria. E os apóstolos. O caminho dos apóstolos era o caminho da humildade, do autossacrifício, de servir as pessoas. Próximo slide, os coríntios eles eram fortemente influenciados pelos valores da sabedoria humana. Eles haviam crido no Evangelho, como nós vimos aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, de 1 a 9. Você vê, lendo aqui o comecinho de 1 Coríntios, que Paulo não nega a fé dos coríntios. Ele acreditava na conversão dos coríntios. Mas o problema é que eles permaneciam com as ideias e os comportamentos segundo os homens. Eles tinham muito Corinto, tinha muito Corinto dentro dos coríntios. Tinha que ter mais Jesus dentro dos coríntios e menos Corinto dentro dos coríntios. E esse é um desafio para nós também. O quanto que nós não estamos influenciados pelos valores da nossa sociedade, o quanto que nós não julgamos como sucesso ou fracasso as pessoas, os ministérios, de acordo com a nossa sociedade, porque nós somos influenciados, né? Quando a gente fala do pecado, do mundanismo, né? Nós não devemos ser mundanos. O que é ser mundano? É a gente mesmo sendo cristão, termos ainda ideias e valores e comportamentos que caracterizam a nossa sociedade. Paulo diz lá em Romanos 12, 1 e 2, que nós não devemos nos conformar com essa era, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Se conformar a essa era é a gente absorver os valores, as ideias e os comportamentos dessa era. Próximo slide, no estoicismo era uma filosofia, né? Filosofia dos estoicos. No estoicismo, o sábio, ele é considerado um rei e um homem rico. Então, eu vou citar um trechinho do filósofo estoico Cícero, só para a gente ter um pouquinho do contexto histórico. Cícero, por exemplo, ele diz numa de suas obras: quão digno, quão nobre, quão constante é o caráter do sábio descrito pelos estoicos. A razão tem demonstrado
que a moralidade é o único bem. Sendo assim, o sábio deve ser sempre alegre e o verdadeiro dono de todos aqueles títulos que o ignorante ama desprezar. Mais corretamente rei do que Tarquínio, que era incapaz de governar a si mesmo e a seus súditos, e mais rico que Crasso, que jamais atravessaria o Eufrates sem ter qualquer pretexto para a guerra. Nós não precisamos entender quem foi Tarquínio, quem foi Crasso, mas só para perceber como os estoicos diziam que o sábio ele era um rei, ele era rico. E é por isso que Paulo provavelmente usa essas expressões aqui no capítulo 4, versículo 8. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Então, Paulo está aqui confrontando a, a ideia errada dos coríntios. Eles tinham se tornado arrogantes, eles se achavam realmente superiores e rejeitavam, estavam desprezando a cruz, estavam desprezando um estilo de vida humilde. E é isso que Paulo quer que eles entendam. Próximo slide. Intoxicados por um sincretismo. Sincretismo é a mistura de crenças. Intoxicados por um sincretismo entre a fé cristã e a sabedoria humana, os coríntios pensavam que haviam sido preenchidos, alimentados com tanto alimento espiritual, que agora estavam completos. Então, os coríntios, eles estavam cheios de si. Apesar de convertidos, tal mentalidade havia transformado os coríntios em pessoas arrogantes e partidaristas. Eles ainda estavam enamorados do ensino e da eloquência dos sofistas. Então, Paulo quer mostrar para eles um outro estilo de vida, um estilo de vida diferente, o estilo de vida dos apóstolos que imitavam a Cristo. E aí, então, ele escreveu esse texto que nós acabamos de ler, que descreve o ministério dos apóstolos. Pode colocar, por favor, Arthur, o próximo. Ele contrasta, então, né, a condição de satisfeitos, ricos e reis deles. Os coríntios buscavam a sabedoria desta era, os apóstolos a sabedoria da cruz, os sofistas buscavam fama, honra e enriquecimento. A ambição dos apóstolos era cumprir a grande missão que Jesus tinha dado. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ensinei. Essa era a missão dos apóstolos, era isso que eles estavam fazendo. Para Deus, os apóstolos eram servos fiéis, mas para os descrentes, eles eram a escória da terra, o lixo do mundo. Que é como Paulo termina aqui, o capítulo 4, versículo 13. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Ele não está dizendo que eles são a escória da terra, ele não está dizendo, nós somos lixos. Mas ele está dizendo, é assim que as pessoas nos veem. É isso que as pessoas pensam de nós, mas não tem problema. E nós queremos servir a Cristo. Custe o que custar. Próximo slide. É muito interessante, isso eu acho uma das coisas mais interessantes desse texto, porque versículos 9 a 13 refletem os sofrimentos do próprio Jesus em seu ministério e em sua morte. Em sua crucificação, Jesus foi colocado em último lugar como um condenado à morte e tornou-se um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como diante de homens. Na cruz, foi isso que aconteceu. A cruz do Messias foi considerada loucura e fraqueza
para judeus e gentios. Paulo fala aqui, né? Vocês são sábios, nós somos loucos. Jesus foi desprezado como servo sofredor. Paulo diz, nós somos desprezados. Paulo diz, experimentamos fome, sede, nudez, fomos tratados brutalmente, Paulo diz nesses versículos. E quando a gente olha para Jesus, em seu julgamento e crucificação, ele também experimentou fome e sede, ele também foi exposto nu, ele também foi tratado com violência. Os crucificados, eles eram crucificados completamente despidos. Próximo slide. Eu estou tendo que ler no slide porque olha as minhas anotações aqui. Saiu tudo escuro, mas não tem problema. Cristo não possuía residência certa e ele realizou o trabalho manual como carpinteiro. Paulo fala, né? Não temos residência certa, trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Jesus, quando amaldiçoado, perseguido e caluniado, ele reagiu com mansidão e graça. Ele deu a outra face. Ele perdoou seus inimigos na cruz. E, por fim, as autoridades romanas e judaicas varreram Jesus, considerando-o escória e lixo, crucificando fora das portas da cidade. Então, olha que interessante, tudo que Paulo fala dos apóstolos, nesse texto, nós vemos na vida de Jesus. Então, o estilo de vida dos apóstolos é uma cópia do estilo de vida de Cristo. E ele está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo que esse deve ser o estilo de vida do cristão. Essa deve ser a disposição do cristão. Nosso modelo não são os sofistas, não é buscarmos honra, glória, nosso conforto. Nosso modelo é Cristo. Obedecer a Deus, servir as pessoas, estarmos dispostos a sacrificar nossa vida a serviço do Evangelho. Pode colocar, por favor, o próximo? Então, Paulo apela aos coríntios para que imitem o estilo de vida apostólico e não dos sofistas. Olha aí na sua Bíblia agora, já estamos chegando no finalzinho da nossa aula, capítulo 4, de 14 a 17. Os versículos 18 a 21, nós vamos ver na próxima aula, porque 1 Coríntios 4, 18 a 21 é praticamente a introdução ao capítulo 5. Então, nós não vamos olhar esses versículos hoje, então nós estamos agora indo para o nosso parágrafo final. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Então, de novo, Paulo diz: sejam meus imitadores. Ele se coloca, então, como um exemplo, né? Ele não quer humilhar os coríntios, ele é como um pai que quer corrigir os seus filhos. E é muito interessante que, não podendo ele ir a Corinto, ele envia Timóteo como seu representante. E ele diz aqui que ele lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus. É muito interessante isso, porque ele não fala assim, ele
lhes trará à lembrança a minha teologia. Nada contra a teologia, muito pelo contrário, mas ele fala a minha maneira de viver. Existe uma maneira de viver que é uma maneira de viver cristã, uma maneira de viver cruciforme, viver como Cristo viveu. Pode colocar próximo. Muito bem. De novo, pegue seu papel, caneta, escreva aí 3 aplicações sobre os versículos de 8 a 13. E depois que você escrever, você pode, então, compartilhar aí no seu grupo. Muito bem, gente. Para nós concluirmos, pedir para o Arthur colocar o último slide para nós. 3 perguntas para a gente terminar. E depois eu vou abrir para perguntas e respostas. 3 perguntinhas para a gente refletir. Primeira, temos nos tornado mais humildes e servos ou temos nos tornado mais arrogantes, donos da verdade e briguentos? A pergunta para cada um de nós pensar. Estamos dispostos a sofrer privações e humilhações por amor a Cristo? Temos nos tornado um modelo para outras pessoas, ainda que imperfeitos? Paulo diz no versículo 16: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. A gente fica meio constrangido, né, de dizer, como é que eu vou pedir para as pessoas serem minhas imitadoras, né? Quem sou eu para dizer uma coisa dessas? Mas, de uma certa forma, nós devemos ser exemplos, né? Mas somos exemplos imperfeitos. A gente não, claro, né? As pessoas vão olhar para nós, elas não têm que ver perfeição em nós, elas querem ver coerência em nós, né? Pessoas coerentes, pessoas que se esforçam, pessoas que reconhecem quando erram, pessoas que são modelo de caminhada, porque nenhum de nós nessa vida vai chegar à perfeição, né? Nós somos modelos de caminhada. Então, nesse sentido, nós podemos ser modelos, nós podemos ser exemplos para as pessoas. E, e é um desafio para nós, então, né? Nós temos nos tornado esse modelo ainda que imperfeito. Terminamos a nossa aula por aqui. Queria saber se tem alguma pergunta de vocês, ou se tem alguma pergunta ali no chat sobre esse texto. Pode, já. Existia uma parte da igreja, a maior parte da igreja era formada por pessoas simples, mas existia sim um grupo na igreja que era formado por pessoas mais privilegiadas socialmente. E a gente estudando 1 Coríntios, a gente percebe que grande parte das dores de cabeça que Paulo teve com os coríntios veio desse pessoal que tinha mais poder, que tinha mais influência e assim por diante. Essa é uma coisa que a gente percebe mesmo. E inclusive, tem até uma coisa interessante, né, que na cultura greco-romana existiam os patronos, que eram essas pessoas
que às vezes tinham um poder político, um poder econômico muito grande, né? E eles eram patronos, e eles tinham seguidores, muitas pessoas dependiam deles, e pode ser que essas divisões, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, fossem promovidas por patronos diferentes, que no fundo, estavam disputando entre si e usavam Paulo, usavam Apolo. A gente não tem como ter certeza, mas essa é uma possibilidade. Alguém mais teria alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Não? Ok, então, gente, vamos orar para terminarmos a nossa aula. Obrigado, Deus, por esse tempo aqui juntos. Obrigado por todas as verdades que nós vimos aqui nesse capítulo. E a nossa oração, Senhor, é que nós sejamos vistos, nós nos consideremos servos, encarregados. Não somos celebridades. Não estamos aqui para receber elogios humanos. Nós estamos aqui para te servir e para agradar ao Senhor. Então, Deus, livra-nos de buscarmos coisas que as pessoas buscam para vivermos um estilo de vida de serviço, um estilo de vida de levar o Evangelho, de servir as pessoas e de agradar ao Senhor. Então, nos ajuda a nos tornarmos mais humildes, mais servos. Livra-nos de sermos arrogantes, donos da verdade, briguentos, e nos ajuda a sermos um modelo para as outras pessoas, ainda que modelos imperfeitos, mas que a cada dia, cada um de nós aqui possa se tornar mais parecido com Cristo e que dessa maneira a gente possa cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Te pedimos tudo isso, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado, um bom descanso. Semana que vem, então, não temos aula e retornamos no dia 8.